Olá pessoal, bom dia. Graças a Deus, mais um dia aqui no nosso canal Janela do Pensamento. Eu, Ana Maria, agradeço a Deus por vocês, meus inscritos, por todos vocês que estão assistindo. Graças a Deus eu tô ficando melhor da gripe, né? Ou gripe que demorou a passar, hein? Uma semana que eu não tô bem, eu tô tomando chá, remédio, tudo, né? E agora que tá começando a fazer efeito, minha voz já tá melhor, mas ainda tá um pouco assim diferente da voz que vocês estão acostumados. E essa semana, gente, eu quero iniciar uma série de vídeos falando de um só assunto, a respeito do quê? Coisas que as pessoas falam a respeito do casamento que elas querem que você engula. Isso mesmo, tá? Parece uma palavra hostil. As pessoas querem que você engula e seco sem água. Algumas coisas que foram ensinadas há 1000 anos atrás, 10 anos atrás, e muitas dessas falas, desses discursos que eles falam para você, tem um viés religioso, né? Tem um viés tradicional, e eu vou trazer aqui na minha mesa para jogo, porque eu quero que você raciocine em cima disso. Porque de repente você está num casamento ou num relacionamento e você está tendo que aguentar coisas que você na sua mente não faz sentido, não faz sentido da sua cabeça, certas coisas que as pessoas querem que você faça. E eu vim aqui para tirar esse peso de cima de você, tá bom? Essa cruz. Porque infelizmente nós vivemos uma sociedade que mesmo estando moderna, né? Porque todo mundo fala que a sociedade está moderna, né? Em muitas coisas, realmente a sociedade está moderna, né? Está moderna nas roupas, nas músicas, está moderna nas novelas, em alguns costumes, está moderna na tecnologia, mas tem coisas, gente, que a sociedade está querendo ressuscitar, que não dá mais para os dias de hoje, que são coisas do tempo antigo, costumes, que foram certos ensinos assim, culturais. Eles estão querendo alimentar isso para que isso não morra. E não faz mais sentido a gente ter esses ensinamentos do dia de hoje. Eu sei, gente, que costumes são coisas que passam. Princípios é para sempre, né? Da honestidade, princípios de educação, princípios de amor, de justiça. Isso é para qualquer momento, para qualquer cultura, para qualquer civilização. Mas costumes, gente, certos padrões que foram constituídos não foi nem por mim nem por você. Nós temos que quebrar esse padrão. E para quebrar um padrão, a gente tem que ser muito fêmea e muito macho numa sociedade como essa, porque você vai encontrar um monte de oposição, você vai encontrar um monte de gente que vai ser contra você. Eu sei que só de fazer, gente, essa série de vídeos, vai ter uma galera, aquela galerinha mais tradicional, né? É, que tem o codinome de religiosa, né? Vai cair matando em cima de mim sobre certas coisas que eu vou estar falando aqui. Então, eu estou dando uma ótima introdução aqui, né? De vários minutos essa introdução, porque você tem que estar preparado para algumas pedradas que eu vou dar aqui, tá bom? Que aqui é um canal motivacional, de autoajuda, de reflexão, mas não é um canal em que eu passo a mão na cabeça de ninguém. Eu não sou a dona da verdade, certo? Porque a verdade, tem verdades que pode ser boa para mim, mas não é para você. Por isso, quando você assistir esse vídeo, vai passar pelo simples crivo, vai passar pelo crivo do que você acha, dos valores que você defende, do que você acha melhor para você. Isso aqui não é uma lei, isso aqui não é um estatuto que eu estou estabelecendo, tá bom? Mas isso aqui vai quebrar muito paradigma, muito padrão. E de repente você está querendo quebrar o padrão e não está tendo coragem, porque você está preso, você está enjaulado aí pelo que te ensinaram no tempo antigo, e você acha que você tem que manter essa tradição o resto da vida. Mas muitas vezes manter essa tradição custa a sua felicidade. Você tá aí, ó, jogaram um jugo em cima de você. E só porque quem falou isso para você é uma pessoa acima de qualquer suspeita, que tem autoridade na sociedade, ou às vezes até numa igreja, numa religião, você acha que isso é verdade. Então, que passe sobre a sua avaliação. Se você achar que isso serve para você, o que eu estou falando aqui, beleza. Se não achar, continue sua vida normalmente, porque a minha vai continuar, com certeza, tá bom? Eu passei por um momento de muita renovação através dos anos. Tem coisas que antes eu defendia, eu já não defendo mais. Porque o ser humano, gente, ele muda o tempo todo. Eu acredito que eu tô mudando para melhor. Mas você não é obrigado a ir pela minha vibe, tá bom? Eu não tô querendo criar uma nova onda,
eu não estou querendo surfar na onda de ninguém, eu estou querendo chamar você para raciocinar se aquilo que te ensinaram tem cabimento para os dias de hoje. Se você vai querer implantar isso na sua vida, tá bom? Lembrando que cada cabeça é uma sentença. Então agora vamos pro vídeo, né? Eu fiquei um bom tempo falando para quando vier os críticos aqui dizendo que eu quero pregar uma verdade minha, que eu sou dona da verdade. Não, não sou dona da verdade. Mas eu tenho coragem de colocar minha carinha aqui, ó, e falar coisas que ninguém tem coragem de falar, que as pessoas escondem debaixo do pano, entendeu? Porque elas ficam com aquela turma, sabe aquela turma do deixa disso? Ai, não fala isso não, que vai causar escândalo. Negativo. A verdade, ela causa escândalo quando ela confronta com a mentira ou com o mito, tá bom? Não é a minha verdade, tá bom? Lembrando. Olha aqui. Olha, gente, ao longo do tempo, teve muitas coisas que ensinaram para você a respeito de casamento e que ensinaram para mim também, tá? Que ensinaram como se fosse uma verdade, mas era a verdade da pessoa que ensinava. Mas você vai ver que cada pessoa é diferente, cada casal é diferente. Tem certas coisas que servem para o meu casamento que não vai servir para o seu. É por isso que eu estou falando aqui no vídeo, que tem certas coisas que passam por uma avaliação e o senso crítico seu, tá bom? Então ensinaram o quê? Primeira coisa, o que Deus uniu, o homem não separa. O quê? Mas não está na Bíblia isso, Ana Maria? Você rasgou a folha da Bíblia? Não. Quando Deus falou que o que Deus uniu, o homem não separa, você precisa ver o contexto em que aquela palavra foi produzida. Foi produzida, gente, há mais de 2000 anos atrás. Foi escrita. Em que contexto Deus falou isso? Que o que Deus uniu, o homem não separa. Peraí, será que todo casamento por aí que foi feito, foi Deus que uniu? Gente, tem gente que casa por dote. Tem gente que casa por conivência ou conveniências financeiras. Ué, Deus une uma pessoa por propósito financeiro? Né? Para que uma família, outra família fiquem com dinheiro, né? E isso existe em muitas civilizações até hoje, e no tempo passado tinha muito esse negócio de dote. Você acha mesmo que Deus ele é um negociante? Vamos raciocinar em cima disso, tá bom? Se divorciar é pecado. Gente, se a gente fala para um grupo religioso que divorciar não é pecado, dependendo do contexto, todo mundo já te exorciza. As pessoas, gente, do âmbito religioso têm a mente muito fechada. Elas acham que certas coisas que elas leram na Bíblia há um bom tempo atrás, que ela não viu o contexto que aquilo foi escrito, para quem foi falado, ela quer usar isso como lei para o dia de hoje. E quer usar isso para lei para todos os casamentos. Agora imagine você, se a gente for por essa parte assim, se divorciar é pecado. Imagine que um homem e uma mulher estão vivendo juntos, e eles estão se matando na porrada. Que acontece muito no Brasil, né? Isso não acontece no Brasil, não, imagina. Acontece mais do que você pensa, né? E com aquelas pessoas que você acha que está acima de toda suspeita, pessoas muito espirituais, sabe? Pessoas que vivem de aparência, né? Acontece. Aí a pessoa tá lá se acabando, se agredindo. E aí alguém chega e joga um jugo. Não, você não pode se divorciar. Então, os dois vai ter que se acabar um com o outro. Vai ter que terminar na eternidade isso. Gente, pensa bem. É fácil uma pessoa chegar para um casal que está mal e falar assim, você não pode se divorciar não, porque você está pecando. Mas vê se essa pessoa está vivendo o que você está vivendo. Né? E eu já vi muitos pastores até aqui falar, não, porque se você casar de novo, você está traindo, você está contra a Bíblia. Depende. Olha aqui. Quando um homem e uma mulher estão se agredindo fisicamente, eles estão traindo um voto antigo de cuidar, de amar, na saúde ou na doença. Isso aí não é traição? Então, através da traição, o divórcio é liberado sim. Você viu o que Jesus falou com aqueles homens? Que Moisés deu carta de divórcio, tudo, e falou todo aquele contexto da traição. Eu não vou ler aqui, porque quem lê Bíblia sabe muito bem. Eu não estou aqui para discutir Bíblia. Entendeu? Aí a pessoa, quando ela está machucando o outro, que o corpo da gente é o corpo do Espírito Santo, né? É a morada do Espírito Santo. Então Deus quer que duas pessoas fiquem igual gato e cachorro, só para poder manter a palavra dele do divórcio. Você acha que tem cabimento isso na sua cabeça? Isso aí são mentiras que falaram para você, querem que você engula isso. Porque é você que está vivendo o inferno
E eles não estão vivendo. E muitos desses pastores, eu falo pastor, porque quem aconselha assim, a maioria das vezes é pastor e é religioso. Tem outras pessoas de outras religiões. Não, mas você não pode separar, que é escândalo. É? Escândalo é você viver um casamento de merda. Escândalo é você ficar, mulher, cheia de marca na cara e dizer que caiu da escada. Encher a cara de maquiagem dizendo que caiu da escada para justificar um agressor dentro de casa. Ah, faça-me o favor, né? Se você está apanhando, se você está passando por um casamento de agressão, você tem que denunciar esse maldito aí. E pode ser mulher também, porque tem mulher que bate homem. Denuncie. Você tem que denunciar. Não tem que ficar aguentando, não. Ah, não pode divorciar, é? E apanhar. E bater no templo do Espírito Santo, pode? Um versículo da Bíblia não destrói o outro. Já que você quer ir para a Bíblia, né? Os entendidos da Bíblia, né? Gente, eu cresci em ambiente religioso. Eu vi muitas mulheres, sabe? Que estavam lá cantando, dirigindo coral, dirigindo grupo de igreja, bancando a mulher muito bem casada, mas por trás traiu o esposo. Era aquelas mulheres, né, acima de qualquer suspeita, inclusive até esposa de pastor. Gente, eu estou dizendo que todo mundo trai? Não. Mas eu estou dizendo que eu vivi. Inclusive, eu até fiz alguns vídeos, né, onde eu escrevi, eu relatei o que acontece nas igrejas que você não sabe, que não é em todas e que não é com todo mundo, tá bom? Eu estou sempre dizendo que não estou generalizando, tá? Se você quiser ver aí na minha playlist, mas o assunto aqui é outro, tá? A pessoa apareceu com a cara toda marcada, tinha que usar maquiagem para disfarçar e mentir. Ah, mas mentir não é pecado também? Porque às vezes quem tinha batido nela era aquele que estava pregando bonito na igreja, pregando, né, palavra de fogo, né? Um grande pregador, muito persuasivo. Eu não estou falando que todo, gente, pastor bate na mulher, pelo amor de Deus. Eu não sou estúpida, mas estou dizendo que eu presenciei isso, tá bom? Eu vi isso. E vi mulheres também que traíam seus esposos. Pastor que traía com a membro da igreja. E na maior cara de pau pregava sobre família, né? Pregava que divorciar era pecado, né? E adulterar não, né? Não era pecado. Bater no outro não é pecado. Gente, vamos deixar de ser hipócrita. Nós estamos em outros tempos. Acabou-se o tempo que você tem que ficar aguentando um casamento só para poder manter uma tradição e se preocupar com o que os outros pensam. Que se dane o que os outros pensam. Quem está casado com essa pessoa, você, mulher que está casado com esse homem, você, homem que está casado com essa mulher, é você. É você que vive com ele, que dorme com ele, que beija ele. Deus jamais iria colocar um jugo em cima de uma pessoa, sabendo que a pessoa ia estar sofrendo, derramando lágrimas no travesseiro. E isso acontece mais do que o que você pensa, tá bom? Dependendo da situação, divorciar não é pecado coisa nenhuma. Imagine se Deus vai querer que você fique num lar onde tem um desrespeito. Ah, mas casamento é para sempre. É, mas a partir do momento que houve agressão, a partir do momento que houve traição, o voto do casamento foi quebrado. Então não tem casamento. Tá bom? Outra coisa, que para terminar aqui, que eu não posso me alongar muito, porque eu vou estar fazendo uma série, amanhã eu vou estar falando mais sobre outras coisas, porque é muita coisa que ensinaram. E os homens e mulheres tiveram que engolir isso aí. Porque quem não engolisse era considerado profano, era considerado desviado, era considerado um monte de coisa. E agora as pessoas estão quebrando, estão rompendo com esse paradigma. Mas romper com paradigma é coisa de corajoso, tá bom? A pessoa que quer ficar debaixo dos panos aí, encolhido, da moita, né? Preocupado em validação, com o que a sociedade vai pensar, com o que a igreja vai pensar, com o que o parente vai pensar, vai odiar isso aqui que eu tô dizendo para você, tá bom? Então, quer viver de mentira, viva. Mas isso aí foi que fizeram você engolir. E de repente você tá vivendo um casamento de merda, sofrendo, porque você sabe que se você sair, você vai ter o julgamento e a acusação. A vida é uma só, tá? E essas pessoas que estão mandando você viver essa vida de merda, elas não querem estar no seu lugar, tá? Às vezes ela tá apontando o dedo na sua cara, mas ela tá fazendo pior, ela tá traindo, ela tá vivendo uma vida dupla. Não é todas, mas uma boa parte só assim, tá bom? A última coisa, só a morte pode separar duas pessoas. Gente, Deus falou isso. Porque quando Deus fez esse plano, gente, Deus queria que as pessoas vivessem bem juntas. Mas Deus sabia que lá na frente
Tudo o ser humano, gente, estraga que Deus faz. Deus sabia que lá na frente a pessoa ia viver situações em que muitas das coisas que ele falou não ia poder dar continuidade. Isso não quer dizer que o ser humano vai invalidar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é soberana, mas você tem que ver como que você interpreta e como que você aplica. E em que situações você aplica. Uma mesma coisa, gente, não dá para todos geral, porque as pessoas são diferentes. Ah, só a morte separa duas pessoas, a traição separa. Porque a traição, sabe o que é? Ela é uma morte no casamento. Você já parou para pensar que Deus pode estar falando também desse tipo de morte? Talvez você pense que é só a morte física. A morte no casamento também é o desinteresse, é a frieza, é a deslealdade, é a pessoa estar usando duas balanças. Sabia que isso aí também é morte? Eu estava tomando meu banho aqui para me arrumar para o conteúdo, eu estava pensando assim, nessa última coisa, né, que as pessoas querem que engula. Gente, como assim? A morte pode separar duas pessoas, né? Mas como a gente está vendo aí nos casamentos, antes de vir a morte, tá vindo muita coisa antes, tá? Tá vindo a morte do respeito, porque o desrespeito é uma morte. Tá vindo a morte do cuidado, da lealdade, da fidelidade, que são coisas inegociáveis no casamento. Esse tipo de morte separa. Tá bom? Então isso aqui foi para sua reflexão. Perdão, você não é obrigado a pensar igual a mim. Vê se faz sentido. Perdão. De repente você tá vivendo um casamento aí de aparência. Aí você até pensa assim, poxa, eu tô há tanto tempo casado. O que é que vão pensar? Gente, a vida é sua. Então, Ana Maria, você está querendo que todo mundo se separe? Não. Não sou eu que vou ditar o que você tem que fazer. Você agora quer acabar o casamento? Não. Quem está acabando com o casamento, não sou eu que estou denunciando as coisas que acontecem no casamento. Quem está acabando com o casamento é quem não está sendo fiel. É quem está quebrando os votos que fez lá na igreja. Tá bom? E o casamento, gente, ele não acaba no divórcio. Ele acaba quando acaba o cuidado, a lealdade, o respeito. Tá? E tantas coisas mais. Ó, se você gostou desse vídeo, você deixa seu like, tá bom? Essas palavras são palavras preciosas, gente. Para pensar nisso. O tempo tá passando. Eu não tô falando que você tem que... Igual muita gente aparece aqui no YouTube dizendo, não, é melhor a solitude, não casa não. Não, gente, eu não tô dizendo para não casar. Eu não tô dizendo para você imediatamente ficar igual louco, não, agora eu já vou separar. Não, você tem que ponderar o que eu tô falando. Você tem que pesar o que eu tô dizendo. A Bíblia mesmo fala, examinai tudo. Será que o que eu tô falando aqui não é digno de um exame? Considera isso que eu tô falando aqui para você. Tá bom? Não tô dizendo que você tem que tomar atitude baseada naquilo que eu acho que eu tô falando aqui, não. Analise. Que casamento é esse que você tá vivendo? O que estão falando para você que querem que você engula? Será que essas pessoas, aparentemente, né, que querem o seu bem, às vezes a pessoa que tá falando isso é uma pessoa, não, fulana de tal, é a pessoa mais velha da família, ela entende, ela tá há 90 anos casada, 50 anos casada, isso não quer dizer muita coisa, não. No meu próximo vídeo, eu vou provar para você que estar casado há tanto tempo não é sinônimo de felicidade. O quê? Ai, vai ter gente que vai desmaiar. Pode ficar bege, ficar chocada, tá? No meu próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso, tá? Não meça o seu casamento com a régua do outro, tá bom? Eu aqui não estou querendo ser meça pelo que eu estou falando. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando do que acontece na sociedade em que eu vivo. No mundo em que eu vivo. Entendeu? Isso aqui não é lei. Mas é assunto para reflexão. As pessoas não gostam de falar sobre isso. Porque elas acham que vai escandalizar. Elas acham que estão pecando. Gente, onde a verdade chega, a luz chega. A ignorância sai. As pessoas param de sofrer, param de suportar aquilo que não é para suportar. Quando Jesus disse que você tem que levar a sua cruz, gente, cruz não é sofrimento que o outro ser humano tem que causar a você
tem que meter o sarrafo em cima de você e você está dizendo que isso aí é a cruz que Deus deu, não. Não é essa cruz que Jesus está falando, tá bom? Você viveu uma vida infeliz, que você não quer viver, não é essa cruz da qual Jesus está falando, tá bom? Você escolhe, tem deserto que é criado pelo ser humano. Olha, quando Jesus estava no deserto, o Espírito Santo conduziu ele. Mas não é todo deserto que é o Espírito Santo que está levando a pessoa. É outro ser humano que está levando a um deserto. Atitudes erradas nossas e do ser humano para com a gente. E eles querem impor isso em cima de você, para você ficar ali preso, apanhando, sofrendo e terminar os seus dias na infelicidade. Tá bom? Eu não estou promovendo divórcio aqui, eu não estou dizendo que você tem que abrir mão da sua união, nada disso. Eu estou propondo você avaliar o que eu estou falando aqui, tá bom? Amanhã eu estarei continuando essa série aqui sobre coisas no casamento ou no relacionamento que a sociedade quer que você engula, tá bom? Eu vou estar falando em outras coisas, espero que você tenha gostado. Desculpe, foi extenso, porque, gente, vídeo que leva a refletir, aprenda. Ele é extenso, tá bom? Isso aqui não é uma apariçãozinha de tac-teco, não. Da outra rede, não. Tá bom, gente? Isso é coisa pra gente adulta pensar, gente madura, tá bom? Gente que quer mudar a sua vida e que não quer passar o resto dos seus dias vivendo o inferno só porque os outros querem que você viva. Se você gostou, muito obrigado, tá? E um abraço.